comecei a conhecê-lo, eu seguia no Jornal Batista, de Baca a Beraca, das margens do outro Tame. Eu lembro dos seus artigos de missões mundiais, na última página, eu ia no Jornal Batista não pela primeira, eu ia pela última. Eu sempre lia do pastor João, porque eu era chamado para missões, e nosso alvo no IMI era ir para a Itália. Íamos nos apresentado à mesma junta de missões mundiais que o pastor João, para sermos missionários na Itália. Mas o secretário executivo, o pastor Valdemiro, nos convenceu de que o Canadá precisava como urgente de um casal para vir para o Canadá. E eu falei, mas pastor, eu sinto de ir para a Itália. Ele, com toda a conversa, ele falou, Jackson, Deus está abrindo uma porta para o Canadá, precisamos de você lá. E nós, então, oramos e pusemos na mão de Deus. Eu achei que eu nunca viria para o Canadá, porque eu não falava inglês. E os pastores todos que estavam no Canadá já tinham até estudado na Inglaterra, nos Estados Unidos, como o caso do pastor João. Eu pensei, eu sei que eu não vou passar no teste e eu vou acabar indo para a Itália. Então eu fiz todo o processo no consulado canadense e com 8 meses eu estava aprovado para vir para o Canadá. Aí surgiu um problema. E o pastor João foi me visitar lá no Brasil. É que ele veio me falar que o plano que a junta tinha mudou. Eu falei, por quê? Será que agora eu deixei de ir para a Itália, avisei a igreja que eu não vou ficar mais com a igreja e eu não tenho mais trabalho? Ele falou, não se preocupe, é que a igreja de London escolheu um outro pastor. No meio do caminho eles mudaram de ideia e resolveram trazer outro pastor. Mas não se preocupe, eu trabalhei muito em Strathroy, lá em Strathroy eu comecei um trabalho e nós estamos trabalhando para você para Strathroy. E o pastor João trabalhou tanto que em Strathroy tinha um trabalho, e foi ali que nós ficamos 16 anos, não é? Então o pastor João tem uma parte muito importante na nossa história, porque quando chegou o momento que nós pensamos, o que aconteceu? Deus enviou para conversar com a gente, e quando essas portas fecharam, Deus abriu uma outra, e ali nós trabalhamos. Hoje nós estamos aqui com vocês, tudo está nos planos de Deus, e eu me sinto honrado de tê-lo aqui, pastor João, falando. Posso falar um pouquinho? Pode falar. Esse livro eu vou ler para vocês o que o pastor Samuel Andrade, que foi seu pastor por quanto? 24 ou 25 anos? 24 anos, escreveu. Ao ler a história de João Garcia e sua família, você perceberá o agir de Deus em cada circunstância. Você vai caminhar com ele por diversas cidades do Brasil e do mundo, principalmente pelas frias cidades do Canadá, onde grande parte do seu chamado ministerial foi cumprido. Esta é a autobiografia de um missionário que experimentou a companhia do Senhor e por isso nunca andou e nem sentiu-se só. Uma leitura envolvente e inspiradora. Pastor João Garcia, meu colega e amigo por 30 anos, tem uma larga experiência no ministério pastoral e missionário em diferentes situações, mas também ensina e usa maneiras criativas no ministério e em diferentes desafios. Aqui escreveu Jeff Anderson, da Convenção Batista do Ontário, em Quebec. Pastor Samuel Andrade. O privilégio de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, pastor João Garcia aceitou com muita seriedade. Nunca deixou de passar uma oportunidade de falar a alguém que Deus nos ama e a todos quer salvar. Isso fez dele um verdadeiro missionário que muito tem honrado o nome batista no Brasil e no Canadá. Birajara da Silva. Eu estou lendo aqui, eles põem letrinha pequena, né? Aqui foi o nosso missionário também, o Birajara da Silva. E agora, pastor João Garcia é um missionário empenhado e discípulo cuidadoso de Jesus Cristo. Pastor Samuel Andrade. Então, mais do que eu pensava, temos 3 aqui dando testemunho. E mais do que esses, tem vocês, muitos que trabalharam com ele e conheceram a dedicação do pastor Garcia e do irmão Simar no meio de vocês. Eu não podia deixar de ler isso, porque eu creio que é testemunho de outros, não é só a sua autobiografia, mas de pessoas que o conheceram e que podem falar da grande obra que o Senhor fez e continua fazendo para Jesus. O tempo é seu, que Deus use. E obrigado por me ter dado um dos seus livros. Obrigado. Então, olha, se você comprar, eu prometo que eu vou fazer ele dar um autógrafo para você, tá bom?
Meus irmãos, na realidade eu não estou vendendo, porque vendendo, quando se fala em vender, se fala em ganhar dinheiro, né? Eu estou apenas tentando virar um pouco do que foi gasto na produção desse livro. Esse livro está sendo vendido lá no Brasil. Eu conto aos irmãos por que eu queria fazer este livro lá no Brasil. E que a editora evangélica em Curitiba, que inclusive a pessoa que é dona daquilo é meu amigo, pastor Adelson. Conhece o pastor Adelson? Então, porque queria que as igrejas no Brasil, uma das duas razões, principalmente porque eu quero dar um testemunho que Deus sempre está conosco em toda e qualquer circunstância. Mas, em segundo lugar, porque eu queria também educar um pouco as igrejas no Brasil, especialmente as igrejas batistas, que fazem parte da Junta de Missões Mundiais, que enviam missionários para muitas partes do mundo, mas não dão muita ênfase ao Canadá. Eles falam muito sobre a África, sobre a América do Sul, mas quando se trata de um país do primeiro mundo, as igrejas têm certo receio, porque pensam que nós, os missionários, viemos aqui para ganhar dinheiro, para ter uma vida melhor. Não é bem essa a ideia. Nós viemos aqui com uma chamada de Deus, para fazer um trabalho específico, falar de Jesus Cristo nas comunidades portuguesas e brasileiras que estão enraizadas nas tradições. E nós queremos que eles saibam que nós não precisamos nada mais além do que Jesus Cristo para a nossa vida. Então esse é um testemunho. Eu nunca andei só. Nós nunca andamos só quando temos Jesus. E eu começo a minha história na Espanha, irmãos, em Granada, de onde meus pais vieram. E conto um pouco da história da imigração espanhola que foi para o Brasil, como que meus pais, vivendo num lugar remoto tão distante, numa fazenda de café, a história está tudo aqui, uma missionária andou 15 quilômetros, Dona Maria Leta, Maria Belenberg, chegou à minha casa para estudar a Bíblia. E a minha mãe, muito curiosa, queria saber, o que é que a senhora está estudando? E ela disse, no próximo domingo eu volto aqui para ensinar. E minha mãe juntou toda a família. E aqui eu estou hoje, o resultado. E depois vieram vários pastores da família, por causa do testemunho de uma irmã. Nunca andamos só, irmãos. Leia este livro, porque eu tenho toda a história. Hoje nós estamos aqui com essa igreja tão maravilhosa, mas os irmãos que estiveram aqui no início, quando eu cheguei, sabem das lutas, das dificuldades, dos problemas. Houve até um comentário aqui de um padre que teve a ousadia de dizer que eu ganhava $1.000 para batizar, ou eu pagava $1.000 para uma pessoa se batizar. Os irmãos leiam, porque vai fazer bem para os irmãos, especialmente aqui de Londres, tá bom? Está lá alguns livros, se não podem levar hoje, levem domingo que vem, quando puder. Agora, nós vamos abrir a nossa Bíblia, o Salmo 126. Salmo 126. Quem é que vai ler para mim? Vai ficar em pé e ler bem alto, para que todos ouçam. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações:
Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus mortos. Nós vamos ler o verso 4. Se todos têm a Bíblia, vamos juntos ler. Faze regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes do sul. Faze regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes do sul. Lucimar e eu, a minha amada e querida esposa, como eu sempre digo, está aqui hoje. E eu me sinto muito feliz de que ela veio comigo nessa neve tão friazinha, né? Está frio hoje. E estou contente, muito feliz de estar aqui com os irmãos. Eu sempre me alegro quando tenho este privilégio, esta oportunidade de vir aqui estar com os irmãos. E me alegro muito pelo pastor Jackson e irmã Noemi, Valdine, pelo ministério que estão realizando aqui. Não pensem, os irmãos, que tudo é maravilha. É uma luta muito grande. O ministério sempre, nós os ministros temos a oposição de Satanás. Ele nunca quer que o trabalho vá bem. Mas graças a Deus que os irmãos têm tido vitórias. Nós nos alegramos com os irmãos e peço que continuem, que a minha parte do sermão aqui é esta, que os irmãos continuem orando para que muitos regressem do cativeiro, em que estão lá amarrados, presos. Então, Lucimar e eu, depois de estudarmos durante 4 anos em Londres, na Inglaterra, nós estamos ansiosos para voltar ao Brasil, à nossa terra, para vivermos juntos de nossos familiares e também para realizar o ministério que nós fomos chamados para realizar. E nós voltamos de lá, irmãos, alegres, cheios de esperança. Havia muito que contar, cantos de alegria. E este é meu sermão hoje, minha palavra, cantos de alegria. Havia muitas experiências para compartilhar com a família e os amigos. O Senhor tem sido fiel. Grandes coisas tem feito Ele em nossa vida. E nós não podemos nos calar. Ele tem feito maravilhas, irmãos, e nos abençoado. Por isso escrevi essas minhas memórias, Nunca Andei Só, para compartilhar tudo o que Deus fez por nós até aqui. Não é tudo, mas grande parte, não é? Mesmo antes de nascer, eu quero dizer aos irmãos que minha mãe me dedicou ao Senhor. Minha mãe teve 12 filhos, 5 homens. 3 deles morreram crianças, 9 cresceram, se tornaram homens, casaram-se, homens e mulheres, e casaram-se e tiveram filhos. Hoje, uma vez eu fiz aí, alguns anos atrás, uma lista dos primeiros sobrinhos e também dos segundos sobrinhos. Eu fiz uma lista até 70, numa só cidade, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então é uma família muito grande. Então, ele ouviu a oração da minha mãe, que me dedicou ao Senhor. E ele me trouxe até este momento. E ainda eu creio, claro, que ele estará comigo e a minha família para sempre. Estamos sempre alegres e confiantes, como a alegria do povo de Israel, o qual o salmista descreve neste belíssimo poema. O Senhor fez grandes coisas, grandiosas coisas, e por isso nós estamos alegres. Irmãos, quando nós olhamos, os irmãos e eu e todos os crentes, olhamos
a nossa vida no passado. Eu creio que todos os que estão aqui nesta manhã sentem-se como esses judeus que voltavam do cativeiro, alegres e felizes por tudo o que Deus tinha feito em suas vidas. Para eles, e creio que também para nós, é como um sonho pelo retorno a Deus que nos amou. Um irmão, na reunião de oração ali em Oakville, todas as sextas-feiras, ele orava quase que a mesma oração, dizendo: Senhor, parece um sonho que me tiraste da lama e me trouxeste para esta vida maravilhosa que eu tenho com a minha família agora. E então Deus faz maravilhas de tal maneira que às vezes pensamos que é um sonho como os judeus. Também pelo retorno a Deus que nos amou. Um canto, irmãos, uma canção, pela nossa restauração. Aquele irmão também em Oakville, que eu trabalhei tantos anos com ele, e depois ele era conhecido na comunidade como o estragado. O estragado, tantos problemas e vícios que ele tinha. No entanto, quando ele aceitou Jesus Cristo e eu o batizei, ele passou a ser conhecido na mesma comunidade como o restaurado. É isso que Deus faz em nossa vida, irmãos, e por isso estamos alegres. E então fazemos uma oração para que todos venham ao conhecimento de Jesus Cristo, que nos oferece uma vida totalmente diferente da vida que existe aí no mundo. Irmãos, é como um sonho pelo retorno a Jerusalém. O exílio durou cerca de 70 anos. Entre os anos de 598 e 587 a.C., Judá foi conquistado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Babilônia é o Iraque que nós conhecemos de hoje através das notícias. Esses judeus permaneceram lá quase 70 anos. Uma profecia de Jeremias diz que o Senhor os traria de volta para que durante os anos que estiveram lá em Babilônia, o Senhor os traria de volta depois de 70 anos. Jeremias 29:10. E assim foi, irmãos. Aconteceu exatamente assim. Quando Ciro, rei da Pérsia, que é o Irã de hoje, conquistou a Babilônia em 1539 a.C., imediatamente ele passou um decreto para que os judeus retornassem à sua terra. Meus irmãos, o cativeiro terminou e um grande número de judeus voltou para Israel. Era como um sonho o povo voltar do cativeiro para a sua terra. Foi o Senhor quem fez isto, um milagre. Os homens os teriam tragado, mas o Senhor interviu e os libertou e salvou. Por isso estavam felizes, como aqueles que sonham, retornando a Israel, a Jerusalém, que estava praticamente quase toda destruída, a cidade santa. Isso parecia ser impossível, mas aconteceu. O Senhor esteve com o povo na travessia do Mar Vermelho. O Senhor fez um grande milagre, nenhum deles foi morto. E agora também, a sua presença era real. Deus estava trazendo o povo de volta para Jerusalém. Agora, irmãos, viajar de Babilônia a Jerusalém não era fácil. Não era fácil. Uma longa jornada, estradas poeirentas, caminhando e pensando em encontrar um lugar abandonado.
os muros das cidades caídos. Recomeçar de novo seria difícil. E esses pensamentos, naturalmente, traziam também tristezas e lágrimas, apreensão. O trabalho que teria que ser realizado era um grande desafio. Eles sabiam, entretanto, irmãos, que se trabalhassem muito, teriam uma colheita abençoada, muitos frutos, um novo começo abençoado, uma vida nova. Deus os tinha restaurado e estaria com eles nesse regresso. Estavam cheios de esperança. O Senhor fez grandes coisas por nós. O poeta nesse salmo, irmãos, descreve essa grande bênção que o povo de Judá, o povo de Israel, recebeu de Deus. Eu quero falar aos irmãos nesta manhã que, como crentes, seguidores do Senhor Jesus Cristo, nós cremos na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. E nós entendemos que este salmo prefigura a vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Ele veio a este mundo para dar a salvação a todos os que creem. Ele tirou do cativeiro do pecado os que se entregaram a Ele. Nós que estamos aqui nesta manhã e que temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós estávamos na mesma situação do povo de Israel, do povo judeu, no cativeiro, exilados, escravizados pelo pecado, dominados pelo inimigo. E nós podemos ver isso, irmãos, na diferença entre os crentes de hoje e o mundo de hoje. Quão diferente é, porque Deus nos tirou do cativeiro, fomos libertados, fomos perdoados, fomos trazidos por Jesus das trevas para a luz. Paulo diz isso em Colossenses. Deus deu, irmãos, essa grande bênção. Deus deu, irmão e minha irmã, essa grande bênção a você, que Ele lhe tirou do cativeiro. Ele lhe deu essa grande salvação. O Senhor trouxe você do cativeiro, restaurou você da prisão, restaurou você da imposição dos pecados que estavam em sua vida. Então, o passo seguinte é uma canção que nós cantamos, um canto pela restauração da prisão. O povo estava feliz, caminhava numa só direção, Jerusalém. Estavam restaurados do cativeiro para a liberdade completa. Essa restauração foi realizada, irmãos, sem nenhum esforço. Eles não precisaram fazer uma revolução para saírem da Babilônia. Este é o grande fato. Foi um verdadeiro milagre do Senhor e quase que nem inesperado como um sonho. Um escritor relatou esse momento do povo de Israel dizendo assim: uma restauração tão completa, tão estranha e que não estava sendo esperada, que chegou de repente, sem nenhum trabalho realizado da parte de Deus, parecia mesmo em todos os sentidos um sonho. Muitas nações que sabiam que os judeus, que Israel tinha sido conquistada e levada para a Babilônia, estavam admiradíssimos que Ciro lhes havia dado a liberdade, restauração completa. Grandes coisas fez Deus por essa gente, diziam as nações. Esse é um dos salmos dos degraus. Se os irmãos leem na sua Bíblia, está escrito lá, Salmos dos degraus, a partir do Salmo 120 até o Salmo 134.
São chamados de Salmos dos Degraus, porque os peregrinos que estavam na direção de Jerusalém para a celebração da Páscoa cantavam estes cânticos, indo para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Uma vez por ano, os judeus tinham que ir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. As sinagogas existiam nas cidades, mas o templo estava em Jerusalém. E uma vez por ano eles caminhavam até Jerusalém, celebrar a Páscoa, e um saía da sua casa cantando um salmo, encontrava com o outro cantando também um salmo, e assim iam, se juntavam e caminhavam juntos como peregrinos, relembrando o que Deus fizera por eles, relembrando, irmãos, o que Deus havia feito em suas vidas, em suas famílias. E nós também, como povo de Deus, cantamos bem alto o que Jesus fez por nós. Ele veio para restaurar-nos da prisão. Irmãos, quando eu penso nisto, e penso no que Deus fez por minha mãe e meu pai, e o que Deus fez por aqueles familiares nossos, quando aquela senhora chegou e anunciou a verdadeira salvação em Jesus Cristo, eu me emociono. E muitas vezes a ponto de lágrima, por saber o que Deus tem feito na nossa família. Ele veio para nos dar liberdade, pois não estamos mais presos aos nossos pecados ou às nossas coisas do passado. Minha mãe me contava que me contou muitas vezes, que quando ela aceitou a Jesus, e aquela irmã durante muito tempo ensinou a palavra de Deus, e chegou o momento de se batizar, ela colocou as suas imagens, os seus enfeites, a sua aliança, seus brincos, tudo num saco preto. E antes de se batizar, ela lançou tudo lá no Rio Feio. Ela jogou tudo aquilo dentro da água. E a correnteza levou aquelas coisas que estavam impedindo de ela entender a mensagem do Evangelho. E então foi batizada, ela e tantas outras pessoas. Ele veio, irmãos, para destruir Satanás, que estava nos destruindo. Ele veio para nos restaurar para sempre. E então nós oramos ao Senhor Jesus, que pelo seu Espírito traga também outros que estão dominados pelo pecado. Nós oramos que Ele restaure da prisão, liberte muitos que estão em nossa família, amigos, vizinhos, que ainda não conhecem o Jesus que nós conhecemos. Eu quero dizer aos irmãos que foi exatamente isso que nos impulsionou para vir ao Canadá. Que nós não conhecíamos, primeiro não conhecíamos nada sobre o Canadá. Segundo, nós nem sabíamos que em London havia tantos portugueses. E depois não sabíamos que a maioria era da Lomba de São Pedro. E tem uma história da Lomba de São Pedro no meu livro que os irmãos podem contar. O que Deus fez uma noite numa pregação na Lomba de São Pedro, debaixo de uma lona. E as pessoas aceitando a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então nós oramos, irmãos, uma oração para que todos retornem. Uma oração para que todos retornem. Naquela ocasião do decreto de Ciro, nem todos retornaram. Muitos ficaram na Babilônia. Entretanto, aqueles que retornavam oravam para que Deus fizesse com que todos voltassem para a sua terra, Israel, Jerusalém. Era lá que eles pertenciam, irmãos. Era lá que era a terra deles, Israel. Era lá onde eles iriam tocar as suas harpas. Porque eles diziam lá em Babilônia, junto aos rios da Babilônia, ali nos sentamos e nos pusemos a chorar, recordando Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha?
e agora voltando para a sua terra, eles poderiam cantar os seus cânticos na sua terra, na sua cidade de Jerusalém, no templo que seria reconstruído. Meus irmãos, o povo orava para que se cumprisse completamente a profecia de Jeremias. Esperavam que Deus continuasse realizando o milagre de trazer todo o povo de volta. Faz regressar os nossos cativos, Senhor. Era a oração deles. Como as águas no deserto, sul de Judá, os rios temporários que voltavam todos os anos na primavera, quando tudo era cultivado, a terra era cultivada, tudo ficava verde, parecendo um milagre sendo realizado. Faze voltar, Senhor, como voltam esses rios, faze voltar o nosso povo todo, Senhor. Nós somos o povo de Deus, irmãos. Eles não queriam nada mais do que isso. Um milagre completo. Todo o povo de volta. Oravam para que nenhum deles ficasse na Babilônia. Faze voltar, Senhor, o teu povo. Faze voltar todos. Mas isso era uma impossibilidade. Só Deus é que pode realizar tal coisa. É isso também o que nós queremos, irmãos. É isso o que nós queremos. Que todos venham ao conhecimento de Jesus. Não apenas alguns, mas muitos. Muitos. Muito mais. Muitos, Senhor, faze com que meu filho volte. Faze com que minha filha volte. Faze com que meu pai, meus pais voltem, minha mãe, meus irmãos e tantos amigos que eu tenho, faze com que eles voltem para ti, Senhor. Essa deve ser a nossa oração constante, sem cessar, nunca deixar de fazer tal oração, para que muitos voltem, irmãos, e que aqui tenhamos tantos e tantas outras pessoas seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa oração, cada momento, cada ano, toda a nossa vida, orando para que muitos se convertam. Mas isso é uma impossibilidade, irmãos. Isso é uma impossibilidade, porque somente Jesus pode fazer isso possível. Somente Jesus. E através das nossas orações, o Espírito Santo de Deus vai tocar em muitas almas para que voltem para o Senhor. Este salmo, meus irmãos, nos ensina sobre não somente a restauração do povo de Deus no passado, mas também a restauração espiritual daqueles que estão prisioneiros dos seus pecados. Há tantos que já foram libertos, mas ainda há muitos outros que ainda não foram. Nos alegremos e cantemos cânticos de alegria, que nós já fomos salvos, e continuemos orando por aqueles que ainda não foram. Que Deus nos ajude pelo seu Espírito. Amém.